Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que bom que estamos todos aqui reunidos, ligados por um hífen de luz do amor de Jesus nesta manhã de segunda-feira. Hoje nós temos um assunto também muito necessário para os dias de hoje. Daqui a pouco vocês vão ver uma mensagem que nós vamos hoje de pedir o socorro, a ajuda da professora Amélia Rodrigues, que tem uma página maravilhosa que já nós vamos trazer para comentar. O tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 27, que tem o título Pedi e Obtereis. E temos também a veneranda benfeitora Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, com o capítulo Pedir e Conseguir, a partir da página 219. Portanto, nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 27, item 1. Quando orardes, diz Jesus, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam as suas recompensas. Eu abro um parênteses. Naturalmente eles queriam ser vistos, foram vistos, então já foram recompensados com aquilo que eles desejariam receber, que eram os olhares dos outros, dos passantes. Mas Jesus continua, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que está nos céus, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. E ele continua, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Ou seja, antes que nós peçamos a Ele, Ele já sabe do que efetivamente nós temos necessidade. E isso vocês vão encontrar no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que é uma passagem de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. E agora vamos para o item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, disse Jesus, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, disse Jesus, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, continua Jesus. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de ruim, de mal. Vamos ao capítulo de número 7. Desta máxima, dita por Jesus, concedido vos será o que quer que pedirdes em prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a previdência, se não acede, não accede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que a providência sabe, melhor do que todos nós, o que é realmente para o nosso bem. É como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses, o que Deus lhe concederá, e a nós todos, sempre, se nós o pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação.
também nos concederá os meios de se tirar de nós mesmos das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, irão nos sugerir, deixando-nos dessa forma o mérito da ação. Vamos ao item 11 agora. Pela prece, obtém o ser humano o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs, saudáveis. O homem adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, se desse caminho ele se afastou. Um homem, por exemplo, continua Allan Kardec, um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde. Qual o motivo? Consequência dos excessos a que ele se entregou, bebida, cigarro, perdendo noite, e arrasta esse homem até o termo de seus dias, uma vida de grande sofrimento. Aí Allan Kardec faz a pergunta: terá esse homem o direito de queixar-se se não obtiver a cura que ele deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força para resistir todas as tentações a que ele se submeteu. No item 15, Allan Kardec diz uma coisa muito interessante. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum, com outras pessoas. E ele esclarece, a prece em comum tem ação muito mais poderosa quando todos os que oram se associam o coração, ligam os corações a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono para Deus. Viram que coisa maravilhosa? Mas o que nós vamos refletir aqui, o que ele salienta, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que ela seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Muitas vezes nós estamos, eu já orientei, inclusive, a um aluno meu que estava assim desesperado, fazendo a prova, nervoso, porque ele estudava muito, mas diante de qualquer prova, qualquer teste a que ele se submetia, ele ficava nervoso. Então eu chamei ele assim, e falando, e disse a ele, olha, e outros ouviram, falando claramente: meu amigo, eu sei que você está nervoso, mas não se preocupe, eu não sou nenhum carrasco, eu vim aqui para ensinar a vocês. Como líder que eu aprendi no Banco do Brasil, se vocês errarem e tiverem nota baixa, a culpa é minha, porque eu não soube ensinar direito, não soube convencer vocês a estudarem, não incentivei pelo caminho certo para os livros a serem consultados. Agora, se vocês tiverem nota ótima, se vocês passarem, a vitória é de vocês, não minha. Portanto, você vá ao banheiro, sente-se na privada, mesmo de roupa, e faça a sua oração a Deus, nosso Pai, e peça-lhe para que Ele lhe oriente, abra o seu pensamento, escute as vibrações e inspirações dos mensageiros de Deus e volte sereno para poder continuar sua prova. E um perguntou da sala: professor, e nós que estamos aqui? Claro que vocês podem fazer isso também. E aí eu fechei a porta, o outro saiu, fechei a porta, então pronto. Eu vou aqui me sentar também, fechar meus olhos e cada um faz a sua prece, conforme a sua religião, conforme o seu modo, mas abra o seu coração a Deus, abra a sua emoção para que essas vibrações alcancem o Pai de misericórdia e vocês vão entender o resultado. Mas foi um momento assim grandioso, houve assim um clima de paz, de harmonia, e aí terminados 5 minutos eu digo: agora vocês recomecem. Foi quando o outro entrou na sala, e aí foi brilhante, porque todos tiveram acima de 8, e um deles disse assim: professor, mas que bom, na próxima prova que tiver,
o Senhor faça isso conosco para que nós possamos orar. Eu digo, claro que eu poderei fazer, mas se vocês fizerem em sua casa, no seu quarto, fechada a porta, como Jesus disse, vocês já vêm pelo caminho já envolvido nessa luz que emana do coração de Deus. Então foi realmente um momento lindo nessas oportunidades que tivemos. E é preciso que nós façamos isso em qualquer circunstância. Vamos no ônibus, a estrada está perigosa, chovendo, o ônibus derrapou uma vez, ou no carro. Pare um instante, a mente, e faça um pedido a Deus para que ilumine o motorista, se serene, afastem as nuvens perigosas, reduza a chuva, porque nós sabemos pelo livro dos Espíritos que são os emissários de Jesus que comandam os fenômenos físicos. Então façamos isso, que vocês vão se surpreender com o resultado e a paz com que vocês vão se envolver. Agora vamos para o item 22. O dever primordial de toda criatura humana, diz Allan Kardec, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Ou seja, assim que nós acordarmos, devemos elevar o pensamento a Deus e agradecer a Ele pela oportunidade da paz, da harmonia, dos contatos que nós tivemos no plano espiritual, dos conselhos recebidos. E aí façamos a nossa prece pedindo que tenhamos um dia de paz, de realizações, pedimos forças para vencer a preguiça, dominar os nossos instintos negativos, para que as nossas ações não prejudiquem ninguém. Mais adiante ele diz, a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Portanto, confirma o que ele disse no início desse item 22. Então, primeiro ato, a prece. Agora vamos ver no item 39, já do capítulo seguinte, 28. E a hora de dormir? Primeiro, Allan Kardec nos orientou. Primeiro ato, acordar, é a prece. E na hora de dormir? A hora de dormir é um momento em que nossas almas vão passar por um desdobramento para os planos espiritual. E nós devemos o quê? Pedir auxílio para estarmos em contato com espíritos amigos, que possamos visitar o Hospital Esperança, a colônia Nosso Lar, outra colônia, aprender com os habitantes de lá, receber conselhos dos bons espíritos, para que quando nós acordarmos pela manhã, estejamos sentindo o reflexo dessa companhia tão amorosa e boa. E Allan Kardec nos ensina uma prece, no item 39 do capítulo 28. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio tão bom com vocês. Que assim seja. Viram? Como é tão simples nós pedirmos o auxílio, desejar a companhia e conselhos, isso que é importante. Agora no capítulo 27, vamos voltar no item 22, vai responder uma pergunta que talvez vocês estejam fazendo. Ari, mas você falou da prece da manhã, você falou da prece da noite, e durante o dia, o item 22 vai esclarecer do capítulo 27. E aqui quando Allan Kardec diz, a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza desses deveres. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Isso é uma prece. Não é ato de reconhecimento o elevardes a Deus o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? É uma prece. Fazer uma prece quando evitais um acidente ou quando dizeis, perdoai-me, meu Deus, pois eu pequei. Quando vocês estiverem em pecado por orgulho, egoísmo ou por falta de caridade. E aí vocês continuam, perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei. Dai-me forças, misericórdia, para eu não falir de novo. E dai-me, Senhor, coragem para a reparação da minha falta. Eu desejo reparar com aquele que eu fui grosso, que eu prejudiquei. E vamos então agora
para a página 220. Essa aqui é a página que eu li bastante já há muito tempo. A página 220 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Jesus entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam. Por quê? Porque ele conhecia as existências anteriores de cada um e sabia que a raiz desses conflitos estava no passado. A semeadura foi feita lá e agora os conflitos apareciam como retorno trazido pela lei de causa e efeito. Por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles ressalta: Jesus entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam, apresentando sofrimentos que mascaravam a realidade profunda, sem que se dessem conta das necessidades legítimas em razão das aparentes dificuldades em que eles enfrentavam. Por isso, Jesus não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos, nos doentes, desejosos de saúde, a renovação interior, a mudança de conduta mental, a mudança de conduta moral, porque nem sempre as criaturas que acompanhavam Jesus soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, fontes com letra maiúscula, vida com letra maiúscula. Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os seus sofrimentos. A oração, continua a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 220, a oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes do plano espiritual, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa que alteram as paisagens mentais, emocionais e as paisagens orgânicas. Na página 121 ela continua: certamente não modifica as leis estabelecidas, no entanto contribui com vigor e inspiração para que as leis sejam por nós entendidas e aceitas em clima superior de alegria e de coragem. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar de consciência para a compreensão dos objetivos a que nos devemos entregar. Na página 221 ainda ela continua: sustentando-se na oração, o ser humano melhor direcionamento encontra para os seus passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistências consegue para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para nunca desanimar. Jesus próprio, olha como ela observa isso interessante, Jesus próprio buscava a oração como recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem de que sempre esteja revestido durante o ministério a que se entregou, inclusive doando a própria vida. Desse modo, Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. Que maravilha, meus queridos irmãos! Que orientação maravilhosa! É uma orientação de verdadeira mãe. Agora, como eu prometi a vocês, vamos aqui, olha, a professora Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, no capítulo 17, quando Jesus estava reunido com os apóstolos, um deles perguntou: Senhor, por que orais tanto? Olha que preocupação, Jesus orava com frequência. Então ele perguntou: Jesus, Senhor, por que orais tanto? Sempre
quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Viram como eles observavam Jesus? A questão é que alguém poderia perguntar, e por que eles não oravam também? Aproveitavam aqueles momentos para orar. Mas já vocês vão entender que beleza, como isso termina o que a professora Amélia conseguiu captar pelos arquivos espirituais. Jesus respondeu: a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo tem de pão. Viram vocês que coisa maravilhosa e necessária nós sabermos isso? A alma tem maior necessidade da oração em muito maior dosagem do que o corpo de pão. Orar é buscar Deus, penetrando nas suas mercês, quer dizer, nas suas misericórdias, nas suas dádivas, e aurindo, observando resistência nos seus recursos divinos. E ele continua para explicar aquele apóstolo. O silêncio propicia a busca, a solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora da vida, que é Deus, faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Cada um tem seus compromissos abraçados no passado. E ele continua: o homem que ora eleva-se no rumo da grande luz, grande com letra maiúscula, luz com letra minúscula, porque simboliza Deus. O homem que ora eleva-se no rumo da grande luz, inimba-se, envolve-se de claridade radiosa, à semelhança de todo o reino. Agora vocês vão ver uma explicação maravilhosa que, por felicidade, no momento feliz de estudo, de pesquisas, a adorável professora Amélia Rodrigues captou essas palavras de Jesus, que mostrava que todo reino tem um rei, tem ministros, tem departamentos. Então, ele esclarece para os apóstolos: à semelhança de todo reino, a variedade de deveres exige responsáveis para a sua execução. E um dos ministérios mais importantes é o ministério da oração. Ele explica, e ele fala, acentuando: o ministério da oração é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar solicitações em preces, selecioná-las e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Conforme a procedência de cada onda mental, qualidade e vigor. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de expressivo palavreado sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. Viram que esclarecimento espetacular que ela nos passou? E para concluir, ela continua com a palavra de Jesus. Olha que explicação maravilhosa Jesus deu aos apóstolos. A oração é um apelo que, no entanto, deve alcançar mais ampla expressão, tornando-se, no momento, um hino de louvor, vezes outras, constituindo-se de uma rogativa de auxílio e, por fim, um cântico de gratidão. Quantas vezes nós pedimos a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus, e somos atendidos e esquecemos de elevar o pensamento para Ele, para aquele que nós solicitamos, e demonstrar através de uma prece a nossa gratidão. Isso é uma falta que nos faz. Eu me lembro nesse momento daquela vez que Jesus curou 10 leprosos. Cura-nos, Senhor, todos eles. E eles sabiam, Jesus manteve a distância e disse, e considerou a cura em todos. Vão, aproximem-se, vão até os sacerdotes, paguem o dom prescrito por Moisés para servir de prova e retornem à vida. E 9 foram, e só um veio. Ajoelhou-se, olhou para o céu e agradeceu, demonstrando a gratidão. E Jesus, para dar uma lição aos apóstolos, perguntou. Não era porque ele queria agradecimento para ele. Aquele que ficou curado, que voltou, agradeceu a Deus. Jesus perguntou: e onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados?
era uma lição para dar aos apóstolos e para nós, porque está registrado no seu Evangelho. Para cada graça, misericórdia recebida, nós devemos demonstrar a nossa gratidão para Deus e para Jesus. E ela conclui dizendo: examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, são-lhe encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Tudo isso é observado. Quando ele terminou de falar, o próprio apóstolo que lhe fez a pergunta disse: Senhor, então ensina-nos a orar. Que simplicidade, que ternura, que humildade. E foi assim, meus queridos irmãos, que Jesus começou a iniciar aquela lição maravilhosa, aquela oração que ficou perpetuada em todos os cantos do mundo cristão, o Pai Nosso. Mas é um assunto para a próxima segunda-feira. Eu desejo a todos vocês um início de semana de muita paz, de muita luz, que envolva os seus corações, envolva os seus lares, envolva seu ambiente de trabalho, o colégio onde você estuda, ou enfim, todos os lugares onde você possa estar. Traga sempre Jesus no coração. Receba o meu abraço paternal e afetuoso, com votos de muita paz, rogando ao querido Mestre de Nazaré que nos abençoe e nos ampare sempre. Fique com ele no coração, que assim seja.